tradução e edificação. Cargas pesadas é o nome dessa mensagem, é o tema que ele deseja tratar conosco, quando se torna um peso aquilo que nós estamos fazendo. E o Eterno me ministrou muito por meio do profeta Irmiarro. Eu já compartilhei com os irmãos aqui que eu tenho estudado a vida dele nos meus devocionais da manhã, junto com a minha família. E existia um jargão no tempo de Irmiarro ruim. E eu quero ler para os irmãos Irmiarro capítulo 23, versículo 33 em diante. Está escrito assim: quando este povo... Eu vou ler em várias versões para vocês entenderem a gravidade do que era falado. A gravidade do que era falado no tempo de Irmiarro. Quando este povo ou um profeta ou um sacerdote lhe perguntar qual é a mensagem pesada do qual o Senhor lhe encarregou, diga-lhes: vocês são peso, eu os abandonarei, declara o Senhor. Vamos parar aqui e entender o contexto. Uma das coisas, para quem não sabe, Irmiarro, pelos textos, ele descendia de sacerdotes, com certeza ele era um levita, e pelos textos ele descendia de sacerdotes. Ele convivia no meio deles, ele sabia como funcionava ali o serviço. Você vai entender, você vai ler isso no primeiro capítulo do seu livro, no primeiro capítulo de Irmiarro. Quero ler para os irmãos as palavras de Irmiarro, filho de Hilquiarro, um dos sacerdotes de Anatote, no território de Benjamim. Então, ele era uma pessoa que descendia de Levi, ele descendia de Aarón. Ele era uma pessoa destinada a servir o povo, até mesmo no templo. Ele era uma pessoa destinada a isso. E o que aconteceu no tempo dele, que o Senhor o levantou para ser profeta, não é? E naquele tempo existiam profetas e também sacerdotes que profetizavam. E qual que era o combate de Irmiarro? É que ele trazia uma palavra diferente de todas as outras. Não vou colocar todos, não vou generalizar, mas a maioria dos profetas naquele tempo profetizava que tudo iria dar bem. E eles não corrigiam o povo, eles não corrigiam os pecados do povo. Eles diziam: olha, vai dar tudo certo, as pessoas, vocês não vão ser levados pela Babilônia. E Irmiarro colocava o seguinte: olha, não ouçam esses profetas que estão profetizando para vocês, porque eles enchem vocês de falsas esperanças. Então a vida de Irmiarro não era simples para Irmiarro profetizar o que ele falava. Imagina você ser levado, você vai para um lugar, uma congregação, e lá existem muitas profecias boas: olha, vai dar certo, o Senhor vai te dar vitória, etc. E aí Irmiarro, aparece um homem no meio, e ele era muito jovem, né? Durante boa parte das suas profecias, ele era muito jovem. Depois ele ficou por mais de 20 anos profetizando. Aí chegou, né, maturidade, mas aí chega alguém jovem e diz o seguinte: olha, não ouçam o que eles estão dizendo, porque eles estão enchendo vocês de falsas esperanças. Eles falam de visões inventadas por eles mesmos e não vêm da boca do Senhor. Outro ponto que eu acho importante nós entendermos do que Irmiarro vivia é que as pessoas não eram declaradas falsos profetas. Não era como no tempo de Eliarro, onde existiam os profetas de Baal. Eles eram declarados inimigos do Senhor. Eles eram um inimigo declarado, um inimigo que olha, eu não profetizo pelo Eterno, eu profetizo por este ídolo, como alguns dizem que Baal era cultuado como Deus das chuvas e do trovão. E aí um dos motivos pelo qual o Eterno falou: então vocês vão confiar no Deus de vocês, da chuva e do trovão? Então tá bom. Irmiarro vai lá e diz o seguinte: pela tua palavra. Irmiarro disse assim a Acabe: pela minha palavra não vai chover. Pela minha palavra não vai chover mais. Até que eu diga o contrário. E no tempo de Eliarro, as coisas eram declaradas. As coisas eram declaradas, mas no tempo de Jeremias, né, para deixar claro aqui os nomes, porque Eliarro e Irmiarro Eliarro é um nome muito parecido, talvez você pode estar confundindo. Elias, as coisas não eram declaradas: olha, nós profetizamos por Baal e é assim que vai ser, né? O Acabe tinha Jezabel por mulher e ela cultuava Baal. As coisas eram declaradas, mas Jeremias enfrentava algo diferente. As pessoas não diziam que profetizavam por Baal, eles diziam que profetizavam pelo Eterno. Eles diziam: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus, o Elohim de Abraham, de Isaac e de Jacob. Consegue entender?
A dificuldade de Irmiarro era essa, era que o povo dizia: estou profetizando pelo Senhor. Eu estou profetizando pelo Senhor. Então, era uma grande dificuldade. Vou ler o texto para vocês, Irmiarro, capítulo 23, versículo 16 a 18. Vou ler a partir do 17. Vivem dizendo àqueles que desprezam a palavra do Senhor: vocês terão paz. E a todos que seguem a obstinação dos seus corações dizem: vocês não sofrerão desgraça alguma. Era um povo que não corrigia. Não se corrigia. Eles diziam: nós não estamos pecando. Olha, vocês vão ter paz. Vocês não vão sofrer as consequências da sua obstinação. Mas qual deles obteve o conselho do Senhor para ver e ouvir a sua palavra? Quem deu atenção obedeceu a minha palavra, diz o Eterno. O Eterno falava por meio de Irmiarro: eu ouvi o que dizem os profetas que profetizam mentiras em meu nome. Percebem a diferença de desafio? O Eterno diz: eles profetizam em meu nome mentiras. Eles dizem que eu disse isso quando eu não disse. Eles dizem que eu dei este sonho quando eu não dei. E aí o que acontecia neste tempo, então? Qual que era o jargão que Irmiarro ouvia? Qual que era o jargão que ele ouvia? O povo dizendo: qual é a mensagem pesada que o Senhor te encarregou, Irmiarro? E eu vou ler em outra versão para nós entendermos da gravidade do que era isso. Irmiarro capítulo 23, versículo 33, está escrito assim. Vou ler agora na versão da tradução de hoje. Qual é a carga da mensagem do Senhor para nós? Vou ler em outra versão, na versão NVT. Se alguém do povo ou algum profeta dos sacerdotes lhe perguntar: quais palavras pesadas o Senhor te deu hoje? Ou qual que é a carga pesada? Qual é o peso? Tem uma versão que diz o seguinte: qual é a má notícia que o Senhor te entregou hoje? O povo já chegava para ele: e aí, o que você tem de ruim para dizer para nós? O que você tem de mal para nos dizer? O que o Senhor está te entregando? Qual que é o mau presságio? E o Senhor respondeu: vocês são o mau presságio, vocês são a carga pesada, vocês são o peso. Eu os abandonarei, declara o Senhor. Se um profeta ou sacerdote, alguém do povo afirmar: esta é a mensagem da qual o Senhor me encarregou, esta é a mensagem do peso, essa mensagem pesada que o Senhor trouxe, o Eterno diz: eu castigarei este homem e a sua família. E assim cada um dirá ao seu amigo e parente o que o Senhor te respondeu, o que ele falou. Nunca mais mencione essa expressão. O Eterno ficou irado com isso. Esta é a mensagem da qual o Senhor, a mensagem pesada dele, o peso do Senhor. Na Almeida diz: este é o peso do Senhor. Imagina alguém olhando para você e falando: este é o peso que o Senhor me deu, este é o peso que o Senhor me deu. E este é o ponto que o Eterno deseja trabalhar, que foi o que ele trabalhou comigo. Quando nós olhamos, porque isso pode vir sobre ti, sobre mim, o peso do Senhor, isso está pesado. Isso está pesado. Isso está me fazendo mal. E eles iam para Irmiarro dizendo isso. Quando, na verdade, o que se torna uma carga pesada é aquilo que nós colocamos uns sobre os outros. O Eterno nunca teve isso para nós. E a religiosidade. O que a religião pode fazer conosco no sentido de peso? Caio, mas o que Irmiarro trazia realmente eram notícias ruins. Sabe por que essas notícias eram assim? Porque o povo não se arrependia dos seus pecados. Eles não se arrependiam. Eles não mudavam de vida. Eu fiquei muito impressionado com a mensagem sobre a congregação de Tiatira, de um povo que fazia aquilo que o Senhor desejava, mas tinha uma falsa profeta, tinham falsas profecias, tinham palavras frívolas, como foi colocado na mensagem anterior, no meio deles. E aquilo não era corrigido. Aquilo não era corrigido. E aí sim as palavras do Eterno vai falar: corrige isso, do contrário o mal vai vir. Corrige isso dentro do meio de vocês. Eu conheço as tuas obras, o Eterno disse para eles: o teu amor, o teu serviço, a tua fé, a tua paciência. E que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras, mas eu tenho isso contra ti, que você deixe Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar a enganar os meus servos
corrige. No versículo 21 de Apocalipse, versículo 2, ele diz: eu dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação e você não se arrependeu. O ponto aqui é este: quando as coisas vão se tornar este sentido de, olha, este peso, quando não existe correção, quando não existe arrependimento, e a religiosidade ela não vai promover o arrependimento. Aquele povo que se dizia profeta do Senhor não promovia arrependimento. Eles eram religiosos, era diferente do tempo de Elias, de Eliarro, onde as pessoas se opunham ao Eterno, se opunham ao Elohim de Israel, onde Eliarro tinha que pregar o seguinte: se vocês querem servir a Baal, serve a ele, mas se você vai servir ao Senhor, serve também direito de coração. Até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? Não era isso que acontecia no tempo de Irmião, e o que acontece no nosso tempo, onde as pessoas se dizem servos, mas são religiosos, não representam o Senhor, não falam pela palavra dele, ainda que dizem que falem. Então, Yeshua, ele tratou sobre isso, Mateus 23, versículo 1 ao 7. Então, Yeshua disse à multidão e aos seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés, obedeçam-lhes, façam tudo o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados, colocam sobre os ombros dos homens, olha aqui, fardos pesados, e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios bem largos, as franjas das suas vestes bem longas. É que ele está tratando sobre o tefilim e sobre o tzitzit. Gostam de lugar de honra nos banquetes e de assentos mais importantes nas sinagogas, para serem saudados nas praças e serem chamados rabis. A carga pesada, quando vem a carga pesada, que o Eterno falou: não falem mais isso. Não fale mais isso, porque eu não tenho colocado isso sobre vocês. Vocês é que dizem palavras que eu não disse. Vocês são o peso. Quem que faz o peso, irmãos, não é o Eterno. O Eterno denunciou isso. Quando esse povo, Yirmiyahu, vier perguntar para vocês qual que é a palavra pesada que o Senhor tem, diga para eles: vocês são o peso. Vocês são o peso. Quem torna as coisas pesadas é o homem. A rebeldia do homem. O Eterno, ele falava por meio do profeta Irmiel: foi vocês que dispersaram, expulsaram o meu rebanho, não cuidaram dele. Vocês, tanto ele disse, tanto o profeta como o sacerdote são profanos, e no meu templo encontro a iniquidade deles. Quem torna pesado somos nós. É a forma que nós fazemos. Eu estava conversando com um irmão aqui dentro, uma irmã, e eu falei: olha, sabe uma coisa que pode acontecer conosco, com pessoas que são constantes, né? Talvez você tenha uma fortaleza na sua vida que se chama constância. Tudo que você pega, você conclui. Se você fala que você vai aprender algo, você aprende. Você vai até o fim. Se você fala que você vai se compromissar, você vai até o fim naquele compromisso. Não é? Você fala que vai aprender um instrumento novo, tô falando de mim. E eu vou até o fim, pelo menos para aprender o básico. Se você estabelece uma meta, você cumpre a meta. Nem a mais, você não vai a mais. Também não fica aquém, não fica a menos da meta. Se você se dispõe a estudar algo, você estuda. Se você se dispõe a trabalhar, né? Quem já iniciou uma empresa, um pequeno negócio ou um grande negócio, sabe como é que é, o quanto a gente tem que trabalhar. Eu sei o que é isso. De ter que acordar às 5 e parar às 8 da noite. Ou seja, eu ia das 5 às 20 horas, eu trabalhava pelo menos 15 horas todos os dias, no início. Mas durou pouco, porque o Senhor me chamou para algo diferente. Mas tudo que você se propõe a fazer, você vai lá e faz. Só que aí o adversário, ele pode te pegar naquilo que você é fraco e também naquilo que você é forte, porque pessoas que são constantes, elas podem se tornarem pessoas religiosas, porque elas não vão parar o serviço do Eterno, porque elas estão e eu não estou falando que é para você abandonar nem desistir, mas em vez de corrigir a vida, ao invés de corrigir a vida, como acontecia no tempo de Yirmiyahu, eles faziam as duas ao mesmo tempo. Eles mantinham os seus pecados e mantinham o serviço religioso
Porque a partir do momento que não existe uma correção de vida, a partir do momento que não existe arrependimento, não adianta nós fazermos as coisas, ainda que sejam corretas, e foi disso que Yeshua tratou. Por que Yeshua trata sobre isso? Olha, faça o que eles estão falando, mas não faça o que eles estão fazendo. Porque eles estavam com conhecimento, os judeus detêm o conhecimento da Torá e os mistérios. Shaul HaShaliach falou, a eles pertencem os oráculos, a eles pertence a Torá, a eles pertencem os profetas. Mas Shaul chorava, eu estou aqui angustiado porque eu queria ver o meu povo todo sendo salvo. Então Yeshua tratou sobre isso, ele fala, eles estão falando aqui o que é verdade, mas eles não fazem o que é correto. Eles são pessoas religiosas e eles colocam o peso da sua religiosidade sobre os outros, eles mesmos não levantam um dedo para mover este peso. Então quem faz a carga ser pesada é a nossa religiosidade e a nossa falta de conversão. Então uma pessoa que é constante, ela pode ser constante em seu serviço, ela pode se levantar todas as manhãs para orar, ela pode orar todos os dias à noite, porém, se ela não tiver arrependimento, se não houver uma correção constante da sua vida, ela vai se tornar religiosa, porque ela é constante, ela não vai parar. E qual que é o correto? É parar? Não, de maneira nenhuma. É arrependimento, é continuar e se arrepender, é não desistir. Mas qual que é o problema das pessoas? Elas desistem ou de um ou de outro ou dos dois. Elas param tudo, o serviço, param de fazer o que o Senhor deseja, o que é errado. Elas param de lutar contra o pecado, o que é errado. Para os dois. Se desvia, chega, não quero mais nada também. Não quero mais nada. E depois, e no tempo de Irmiyahu ainda era difícil, porque eles vinham perguntando para Irmiyahu, e aí, qual que é a palavra, qual o peso que o Senhor, qual é o peso do Senhor? Que peso que o Senhor te deu para você entregar para nós? Que peso que o Senhor te deu para entregar para nós, Irmiyahu? Porque afinal de contas nós profetizamos, tudo vai dar certo. E você vem falando, não vai dar nada certo. Nós profetizamos, venceremos o exército da Babilônia que está sitiando a cidade. E você profetiza o seguinte, se entregue, porque quem se entregar para este exército vai sobreviver. Essa era a palavra de Irmiyahu. Entenda o que acontecia com Irmiyahu. Sabe qual que era a palavra dele, irmãos? Muitas vezes ele vinha falando, o Tzidkiyahu, acredito que é Zedequias, agora me fugiu como é o nome dele em português, perguntava para ele em segredo, porque ele já era perseguido, chamou ele de canto e perguntou qual que é a palavra do Senhor. E Irmiyahu falou, olha, se eu falar essa palavra, as pessoas vão me matar. Ele falou, não, pode ficar tranquilo, você está seguro, qual que é a palavra que o Senhor te deu? Ele falou, é o seguinte, se você se entregar para Nabucodonosor, Nebuchadnezzar, você vai sobreviver. Agora, se você não se entregar, ele vai queimar essa cidade toda. Aí ele falou, o que você disse para mim, Irmiyahu, guarda com você, tá? Porque realmente o povo vai te matar se eles ouvirem isso. Além disso, além do mais, se você falar aos soldados, o pouco que restou de soldado aqui no meio vai desertar. Afinal de contas, não tem esperança. Não é verdade? Né? Essa era a palavra que o Senhor entregava para Irmiyahu. O Eterno nunca desejou que a Babilônia viesse e destruísse o povo dele. Ele desejava que o povo parasse de se destruir, parasse de se enganar, parasse de mentir, parasse com seus pecados, abandonasse o mal. Quem trouxe o peso foi o povo e por isso que o Eterno diz, vocês são o peso. Então quando que as cargas se tornam pesadas? Quando Yeshua diz o seguinte para nós, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso, humilde de coração e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É quando existe algo dentro de nós, então, se o jugo do Senhor é leve, existe algo de errado dentro das nossas vidas e nós precisamos mudar constantemente. Eu vim orando no caminho, falei, Senhor, essa minha constância, eu tenho constância com algumas coisas. Eu tenho colocado diante de Ti e tenho ensinado isso para meus irmãos que nós não temos que desistir de nada. Eu vim orando no caminho. Falei, porém, Pai, não me deixa ser constante no mal. Não me deixa ser, Pai, alguém que não se arrepende, alguém que não muda porque é constante. Não, eu vou continuar fazendo as coisas, não me deixa ser assim, mas não é, Pai, que eu quero desistir da Tua obra. Eu apenas não quero ser um religioso.
Porque eu sei que eu posso me tornar um religioso. Eu sei que eu posso me educar para fazer devocionais de manhã, tarde e à noite. Eu posso me colocar diversas atitudes, disciplinas em minha vida, mas não me converter. Eu sei que eu posso me tornar essa pessoa. A religiosidade, ela vem, a princípio, irmãos, como algo sutil. Você não vai se tornar alguém que não se arrepende religioso do dia para a noite. Não todos, alguns sim. Não todos. Ela vem como algo sutil, que de repente você está fazendo a coisa no automático. Você se reúne no automático. Você não gosta das pessoas que estão no lugar. Você não se esforça para cuidar de alguém. Você não ama ninguém daquele lugar, mas você está ali. Você está ali, ele é conveniente estar ali. Você faz as coisas porque, olha, eu vou fazer isso, minha família fica mais branda, fica mais serena, né? A gente recebe uma palavra de motivação. Você está sempre ali fazendo as coisas religiosamente. Você está sempre fazendo as coisas automaticamente. Você se dedicou para esse tempo. E quantas pessoas passam anos e anos e anos congregando, anos e anos e anos recebendo mensagens, e essas pessoas não mudam de vida. Elas pegam só aquilo que lhe convém. Elas vão pegar uma mensagem de esperança, uma mensagem de encorajamento, mas a palavra de arrependimento elas não vão pegar. Elas não vão prestar atenção quando se prega sobre santidade. Elas vão desdenhar da palavra que vai falar para tratar bem a esposa, tratar bem os filhos, tratar bem o marido. Ela vai desdenhar dessas mensagens. Elas vão se justificar. Quer ver uma coisa que faz a gente se justificar? É a religiosidade. A gente se justifica nela. Afinal de contas, eu tenho feito as coisas, todo tempo, eu tenho cumprido tudo isso desde a minha juventude, disse aquele jovem para Yeshua, não é? Eu tenho feito isso tudo desde a minha juventude, Senhor. Você cumpre os mandamentos, cumpro todos eles, me dedico a eles todos desde a minha juventude. Então vende tudo que você tem, dá para os pobres e me segue. Vem ser meu discípulo então, vem ser meu discípulo então. Vem ser meu discípulo. E aquele jovem se entristeceu. Uma vez o Rosh Carlos trouxe uma ministração sobre isso e eu concordo muito. Eu acredito que existia um livramento ali para aquele jovem, alguma coisa que poderia acontecer. Eu acredito que aconteceu em relação às riquezas que ele tinha. E Yeshua estava dando um livramento, porque tudo que você entrega para o Senhor, você acha que Yeshua queria ficar rico? Você acha que Yeshua queria ficar rico? Você acha que o Eterno vai ficar rico com as suas ofertas, com os seus dízimos? O que Yeshua tomou dos discípulos? Ficaram até bravo com ele. Ficaram, olha, esse perfume que essa mulher quebrou, derramou sobre você, te ungindo. Não era melhor ter vendido e entregado para os pobres? Então eu acredito também que existia um grande livramento, que alguma coisa ruim estava preparada por meio daquelas finanças, daquela riqueza. E Yeshua disse, vende tudo isso, vem aqui, vem ser meu discípulo. Vem ser meu discípulo. E Yeshua não nos chamou, vem ser meu religioso, vem fazer parte do meu partido religioso. Não, vem ser meu discípulo, deixa eu te ensinar. Mas nós nos justificamos na religiosidade, nós dizemos, olha, é verdade que eu tenho alguns erros em minha vida, mas eu faço tantas coisas, eu faço isso aqui, eu faço aquilo, poxa, eu me dedico tanto, não é? Eu acho que, afinal de contas, eu não sou perfeito, não dá para ser perfeito em tudo. Quer ver uma pessoa que se justifica, é a pessoa religiosa, ela se justifica nos seus atos religiosos, ela faz conta de quantos atos religiosos ela fez, de quantas atitudes religiosas ela tem diariamente ela faz conta das coisas que ela faz. E ela se justifica nelas, elas comparecem diante do Senhor. Senhor, no teu nome eu expulsei demônios, Senhor, no teu nome eu curei enfermos, e Senhor, você não viu, aquela pessoa ela sofria no leito, e eu me dediquei, eu separei um dia para ir no hospital, e eu orei por ela, essa pessoa foi curada, eu fiz algo que é tão bom, eu fiz tantas coisas boas para as pessoas, chegavam a Yeshua dizendo, bom mestre, Yeshua já cortava isso, falava, não me chame de bom, ninguém é bom a não ser um. E esse Yeshua não aceitou ser chamado de bom, mas as pessoas querem se convencer que elas são boas na sua religiosidade. E a religiosidade, por ser um peso,
Porque a religiosidade é um peso. Por ser um peso, as pessoas falam, puxa, eu tenho carregado este peso. Então, eu tenho este problema na minha vida, este pecado em minha vida. Eu não preciso tratá-lo. Ou, olha, eu caí neste pecado. Então, mas eu faço tantas coisas. E tudo que eu fiz? E todo comportamento, e todo bom comportamento que eu tenho? E todo bom comportamento que eu tenho? E tudo que eu vendi? Porque posso, claro. Muitas pessoas pela sua religião vendem, entregam, sacrificam. Ou você não acha que aquelas pessoas que sacrificavam os filhos a Moloque não fazem isso religiosamente? Estou indo além agora de finanças. Estou falando de filhos. Eles matavam seus filhos. E sendo mais específico, eles queimavam os filhos vivos. Existia uma fornalha para Moloque. Uma fornalha para queimar crianças. Religião. Essa pessoa poderia olhar e falar assim, eu matei meu filho, eu queimei ele vivo. Você vai dizer que eu não sou bom, que eu não sou justo? Diante do seu padrão religioso? A religiosidade é um peso, é uma carga pesada. Mas as suas pessoas, na sua petulância, diziam a Irmiarro, qual que é o peso que o Senhor te deu? E o Senhor disse, vocês são peso. Vocês são peso. A religiosidade, ela pode se tornar um peso para você e para mim. E neste peso nós podemos nos justificar. Neste peso nós podemos nos perder. Nós podemos nos desviar. E Yeshua disse, eu não tenho peso para vocês. Porque quando você faz para o Senhor, as coisas não são mais pesadas. Ainda ontem na reunião de oração, nós conversávamos sobre isso. Quando nós fazemos algo para o Senhor, quando nós não fazemos para a religião, ou para quem quer que seja, quando nós fazemos para o Eterno, não é mais pesado. Nós temos de fazer para Ele. A obra e o ministério que eu faço parte pode se tornar um peso para a minha vida. Eu posso fazer isso religiosamente. Eu posso ser alguém constante em obras e dizer, isso está sendo um peso para mim. O que está acontecendo? E o Senhor nos chama, eu e você, é a minha oração, eu vim orando sobre isso, para nos chamarmos, para sairmos deste peso e fazermos por amor. Fazermos por amor. Não adianta eu ser constante na minha religião, meus irmãos. Não adianta eu ser uma pessoa constante que não desiste da religiosidade. Eu não posso fazer isso comigo. Eu não posso ser constante no meu casamento e ficar casado apenas porque eu estou ligado a alguém por um voto. Se eu não amar a minha esposa, o meu casamento vai ser um peso. Eu não posso ficar preso no meu casamento porque eu não posso me divorciar. Olha só. Quantos casamentos estão assim? Eu tenho de amar. É por amor. As minhas relações, o meu congregar tem de ser por amor. Eu tenho de olhar para as pessoas e amá-las. Eu tenho de olhar para as pessoas e amá-las. E minha relação com o Eterno não pode ser uma religião, uma relação distante, uma relação de ritos e preceitos apenas. Tem de ser por amor. Tem de ser por amor. Que o Eterno possa falar contigo e que você possa se relacionar com Hashem em amor. No nome de Yeshua. E aí todo peso vai ser aliviado, vai ser removido da sua vida. No nome de Yeshua HaMashiach.